Deus te quis desde sempre. Uma coisa que você tem que guardar no seu coração. Você é uma pessoa amada por Deus. Você já é amado. E Deus te quis dentro de uma família. Você pode ter certeza disso. Talvez essa família que você foi criado, talvez isso não te deu subsídio. Mas quando Deus te quis, e Deus te quis casado, Ele já te colocou tudo em você. Tudo tá pronto dentro de você. Basta você abrir seu coração para Deus. Vamos iniciar mais um episódio, mais uma prosa aqui do Fertilidade e Prosa. Como vocês sabem, o objetivo é falar sobre fertilidade da forma que você não tinha ouvido. Fertilidade como mulher, esposa. Hoje a gente vai ter uma presença ilustre, então a gente vai falar sobre fertilidade também com os homens, como que os homens veem essa questão de fertilidade e hoje em especial sobre sexo. Tem um convidado aqui maravilhoso, amigo João Carlos, seja muito bem-vindo! Uma graça também estar com você aqui, Bia. É uma maravilha, né? Eu vejo você virtualmente, agora presencialmente. Já temos lives juntos, justamente, né? Que graça. O Senhor é muito bom, né? Quando faz que a gente se conhecesse e hoje a gente possa estar aqui juntos, tendo essa presença, né? Que alegria. Eu tava olhando aqui, seu olho é lindo, menino. Muito obrigada. Mais bonita presencialmente, tá aqui. Mais bonita. Esse olho do meu avô, que tinha um olho azul, da família do lado do meu pai, né? Tudo polaco. Hoje eu não conheci minha mãe, morena. E saiu eu, meio morena, meio polaca, meio loira, meio... Que bacana. Seja muito bem-vindo, viu? É uma graça. Essa prosa vai ser muito boa. Eu acredito que Vamos trazer muita informação para esse povo. Sim, sim. Muito conhecimento, né? De prática com a nossa pergunta. O que é fertilidade, João Carlos? Olha, na hora que me veio fertilidade, né? Você falou que eu não poder falar sobre isso aí. Eu pensei numa terra fértil, né? Para ser uma terra fértil, ela precisa ser preparada, essa terra. Né? Eu vejo fertilidade muito nesse sentido aí, de preparação de terra, né? Eu acho que as pessoas também têm que entender isso também, né? Dentro do contexto que você trabalha, né? Fertilidade. Né? O homem é fértil? Ele é fértil, sim. Mas o sentido dele ser fértil é diferente da mulher ser fértil. Sim. Eu acredito que todos os seres humanos, eles nasceram para ser férteis. Né? Isso é uma condição que Deus, quando nos criou, Ele deu para nós, né? Porque Ele queria povoar essa terra, né? Então, Deus nos fez férteis. Então, ser fértil, nós precisamos de preparar a terra, né? Nos prepararmos também. Eu vejo que quando nos prepararmos aí nesse sentido aí, é de conhecimento mesmo. Eu preciso de conhecer. Na nossa essência, a fertilidade já existe, mas eu desconheço. Então, se eu não coloco isso para fora, eu preciso de colocar isso para fora como? Primeiro me conhecendo. Conhecendo também o para que eu vim também nesse mundo. E conhecer também, né, as pessoas. E nesse caso, né, eu sou fértil para alguém. Eu tenho essa essência dentro de mim, mas é sempre para alguém, não para mim mesmo. Eu não posso morrer com a minha fertilidade em mim, senão não vai ter sentido nenhum. E é por isso que nós, homens, corremos atrás das mulheres. Não é à toa que tem uma bolinha e uma setinha, né? Uma bolinha e uma setinha, nós corremos atrás, né? É isso. Que legal. E agora conta pra gente, quem é João Carlos? Quem é João Carlos? Olha, João Carlos é um homem que, antes de tudo, sabe? É um homem amante de Deus. Eu amo Deus. Eu tenho uma experiência profunda com Deus. E foi amando a Deus e tendo uma experiência profunda com Deus que eu fui descobrindo o que Deus queria na minha vida. Então, uma coisa que eu nunca pensava na minha vida é ser psicólogo. Psicólogo. Então, Deus me fez psicólogo. E eu fui muito obediente. Eu quis ser psicólogo, né? E a partir daí, Deus foi mostrando um monte de coisa na minha vida. E o interessante, tá, Bia? Eu sou diácono. Uma coisa... Eu estava... Né, eu vi você falando que você, acho que foi com jovenzinha, né? Você teve um encontro. O meu encontro com Deus foi com 9 anos de idade. Uau, eu já achei o meu novo. O meu foi com 11. Olha 9 anos, querido. Sentadinha, fazendo ali... sentadinho, né? Fazendo ali a minha catequese. Deus colocou no meu coração. Eu quero que você me sirva e faça a minha vontade. Eu travei, Bia.
9 anos de Com idade. 9 anos de idade. Eu E você servi- entendeu? Porque agora eu lembrei de uma experiência que eu falei que a minha na renovação foi com 11 anos. Só que antes, a minha tia da congregação, ela me levava muito nos cultos. Em um culto, alguma coisa me tocou, eu não lembro o que foi, e eu chorava muito naquele culto. Eu chorava igual um bebezinho. E eu tinha mais ou menos essa idade, uns 9, 10 anos. Olha aí. E eu lembro que eu saí daquele culto e eu falava, tia, por que eu chorei desse jeito? Ela, foi Jesus que tocou no seu coração. Uma experiência. E essa experiência me marcou. Eu não lembro por que eu chorei. Eu só lembro que eu senti uma coisa muito forte ali. Muito forte. E eu não sabia lidar, não soube lidar. Foi uma coisa que aconteceu. Hoje eu entendo que foi Jesus. Isso Como que aí. foi esse encontro entre 9 anos? Mas é isso aí. Eu não soube lidar com essa palavra dentro de mim. Ela foi tão grande. Mas, Bia, olha que coisa linda. Uma certeza brotou no meu coração. Padre, eu não seria nunca. Com 9 anos. Então o que eu descobri? Que padre já era certeza. Isso aí, eu vou casar. Olha, com 9 Olha anos. só. Porque qual que é a mentalidade que a gente tinha de servir e fazer vontade de Deus? Era um sacerdote. Sim. Nada contra, tá, Bia? Claro. Ao sacerdócio. Só que isso aí eu travei, mas eu tive essa certeza no meu coração. Eu vou casar. Eu vou casar. E a partir daí, essa coisa ficou dentro de mim. Essa confusão, é claro, né? Ficou dentro de mim. E foi quando depois, lá para os meus 20 anos de idade, eu fiz uma experiência profunda com Deus, dentro da renovação carismática católica, para variar. Senhor, renovação. O renovação boa, tá? Exatamente. Então, eu fiz essa experiência com Deus e diante da palavra, né? Eu trabalhava muito com a palavra, eu vivia muito com a palavra de Deus e da palavra de Deus. E lá eu descobri, né? Se você é casado, você pode servir a Deus. Pronto, casado serve a Deus. A palavra de Deus. Eu quero servir, então. Exatamente. Porque até então eu estava travado. Olha só. Travado com Deus. Porque você não sabia o que você ia fazer. Entendeu? Eu falei assim, eu posso. Lá pelas tantas, depois de casado, por causa do Diácono Nelsinho, né, dentro da comunidade de Canção Nova, eu vi o Diácono Nelsinho e falei assim, ué, que roupa é essa? Assim, Ele é casado? Casado. Eu falei assim, Diácono, que é isso? Ele falou assim, mas casado você pode? Foi aí que despertou. Eu falei assim, gente, o meu chamado era o diaconato. Olha só. Aos 9 anos de idade. Eu fui chamado Que legal. a servir e fazer a vontade de Deus. E a minha busca era sempre fazer a vontade de Deus. A minha busca é sempre fazer a vontade de Deus. Que incrível. E como que através da psicologia você ajuda os casais hoje? Porque eu sei que tem um trabalho sensacional aí. Fala um pouco, porque, gente, antes dele começar a falar, pensa aí comigo. Um diácono que fala sobre sexo. Pra mim, hoje é natural, né? Meus amigos aqui. Mas quando eu vou apresentar pra alguém e eu falo, ele é um diácono e fala sobre sexo, causa um espanto. Como que foi essa presença? Como que você uniu essas coisas? Vou falar 2 coisas, tá, Bia, que aconteceram na minha vida. Primeiro, eu olhava pra minha família e falava assim, isso não é família. A família é totalmente desestruturada. Totalmente desestruturada. Uma família que eu amo, tá, Bia? Claro. Amo de paixão. Minha mãe morreu no leito com eu do lado. E nós cuidando dela. Meu pai morreu dentro da minha casa. Eu cuidando dele junto com a minha esposa. Então, assim, eu amava meus pais. Mas olhando pra minha família, eu falei assim, meu Deus, isso não é família. O Senhor me chamou para mim ter família, mas essa família eu não quero ter. Uma família totalmente desestruturada. Eu quero ter uma outra família. Mas eu quero ter a família, então, que o Senhor vai me ajudar a construir. Porque essa aqui eu não quero. Minha família era totalmente desestruturada. Um pai bipolar, que batia na minha mãe de manhã à tarde, à noite. Meu Deus. Uma mãe que apanhava muito, o que ela acontecia? Ela colocou os filhos como linha de frente de proteção para ela. Sim. Jogava os filhos contra o pai. E na hora que eu descobri isso, eu criou uma mágoa muito grande em relação à minha mãe. Então, eu tinha uma família totalmente desestruturada. Totalmente. Deus teve que me tirar da minha cidade, levar para outra cidade, me curar, para daí te colocar de para depois voltar de novo para ajudar minha família. Olha só. Então, por causa dessa família desestruturada, eu não quis construir família desestruturada. E você já estudava psicologia nessa época? Não. Quando eu fui para Belo Horizonte, foi lá que eu descobri. Na hora que ele me curou, aí eu fui descobrindo. Olha, meu primeiro vestibular foi sobre arquitetura. Meu Deus! Eu chorei porque eu não passei.
Jesus já tava falando, sai daí. Graças a Deus eu não passei. Foi ali, depois eu vendo o card, né? Foi na Universidade Federal, explicando o que era psicologia, eu olhei assim e falei assim, é isso. Ajudar pessoas. Eu vim para ajudar pessoas. Uau. E é sobre a psicologia. Assim, aí a partir daí, eu animei. Eu do gás. Comecei a estudar mais ainda. Passei em psicologia. E hoje eu sou psicólogo. E foi eu não querer criar uma família daquele jeito. E é por isso que hoje eu tenho esse chamado de ajudar famílias. A minha missão hoje é ajudar famílias. Não tem como. Porque eu sei o que é uma família desestruturada. Eu vi de uma família desestruturada. E foi Deus que me estruturou a partir de toda a problemática que foi causada dentro de mim, de uma família desestruturada. Então eu sei o que é uma pessoa que vem de lá. Hoje a gente vê na internet, quando a gente vai falar, isso daí nós somos a nossa própria persona, né? Que é o quê? A gente hoje ensina e transforma as pessoas porque a gente já passou literalmente por isso. Literalmente. Eu sei o que é isso. Né? A gente já viveu. E agora a pergunta, como que chegou a parte sexual aí nessa história toda? Como que... Porque psicólogo, diácono não era ainda, né? Não, ainda não. Ainda não. Psicólogo, já tinha visto que precisava ser curado. Onde que Maria Luísa chegou? Onde que a sexualidade chegou nesse meio aí? Formei em psicologia, menina. Estava namorando. Apaixonado. Já tinha certeza que ia casar. 2 anos que eu tava namorando essa menina. E eu falei assim pra Deus, assim, olha... Eu fui lá diante de Deus e coloquei assim, olha... O meu diploma está aqui. Agora eu quero ser seu psicólogo de Deus. Mas agora eu vou dar um outro passo, Senhor. Eu vou casar. Até aqui, eu não te perguntei se era pra namorar com essa menina ou não. Eu quis namorar com ela. Agora, daqui pra frente, eu quero casar com ela. Mas essa pergunta, eu não vou deixar de falar com o senhor. É pra me casar com ela? Menina, com 15 dias, esse namoro acabou. Eita, Jesus. Não era ela. Não era ela. Eu terminei. Eu entendi que não era. Eu terminei. Morri de tanto chorar. Sim. Eu falei com ele, ó, o senhor falou pra me terminar, mas o senhor vai me curar também. Ele me deu 1 ano aí me curando. 1 ano de cura. 1 ano de cura. Curei. Aí eu encontrei com a minha amada logo depois. Jesus é muito bom. Olha, eu olhava pras meninas, falei assim, eu tenho que estar aberto, né? Aberto às mulheres, porque eu quero casar. Perguntava sempre, essa aqui sim, essa. E Deus a resposta dele era rápida, que eu falei com ele que eu quero casar. Eu tava no ano da graça do casamento meu, entendeu? Eu tava preparado pra casar. Aí no que eu encontrei a Luísa, num beijo que eu dei nela. Pronto. Deus falou assim, é essa. Olha que engraçado, que quando eu conheci o André, muito nova, sabe como que foi? Tinha passado uma apaixonitezinha. Sim. Tinha me frustrado. E aí, diante de Jesus, eu fui e falei assim pra ele, Jesus, organizava já um grupo de oração, ele tava tendo uma noite de louvor, eu fui lá diante de Jesus e falei, Jesus, ou eu conheço hoje o homem que eu vou casar, ou segunda-feira eu vou pro convento. Jesus falou, essa menina não pode ir pro convento. Não pode. Ela frustrava, não dá pra essa menina ir pro convento. E aí eu saí da porta da adoração, dei de cara com o André. Eu saí dentro da igreja, dei de cara quando o André é músico, então ele ia tocar naquele dia. E aí eu saí, literalmente, dei de cara com ele, eu olhei pra ele olhou pra mim, rolou alguma coisa ali naquele olhar, e de longe, era o olhar de longe. Mas Jesus falou, não, você não vai pro convento segunda-feira. E Olha, aí tudo começou. Gente, essas experiências malucas aqui é quem tem intimidade, Exato. Com Deus. Não vai fazer essas loucuras assim, não. Não faz não. Tá? É quem tem intimidade. Não tô partilhando intimidade aqui, mas intimidade com Deus. Exatamente. Essas certezas Deus vai colocando no nosso coração. Porque nós tivemos uma experiência antes com Deus. Uma experiência profunda. Exato. Eu era muito nova, mas eu já tinha tido uma experiência antes. Eu tinha uma intimidade com Jesus. Eu tava diante de Jesus. Eu falei no Santíssimo. Eu falei, Jesus, olha, é isso. Meu coração tá doendo. Eu quero casar mesmo. Porque esse outro, eu queria casar. Eu era muito nova, mas eu já tinha certeza que eu queria casar. Menina. Ou eu conheço hoje com quem eu vou casar. Ou então meu chamado é ir pro convento, eu vou pro convento. Você não brincou com Deus, não, hein? Né? E Deus já sabia o que tá passando no seu coração. Ele falou, deixa eu resolver o problema dessa menina. Deixa eu resolver essa menina aí. Ele já tava preparando um momento muito antes. Menina, casei com a Luísa. Primeiro beijo, eu falei assim, ó, eu vou namorar com você e eu quero casar com você. Então, nós vamos namorar 1 ano, noivar 1 ano, o 3º ano de casa. Pronto. Foi assim, pronto e feito. Pronto. E acabou. Resolveu. Foi assim que aconteceu. Foi assim. No casamento, querida, Deus foi incomodando o meu coração. Que eu atendi uma menina
ela era homossexual. E ela mexeu muito comigo. Eu ajudei essa menina. Essa menina hoje, ela saiu da homossexualidade. Essa menina hoje está dentro de um convento. Bom. Curadíssima. O chamado dela era esse. O chamado dela. Então, a partir desse momento, Deus falou assim, você precisa de estudar mais sobre isso. Eu quero que você estude. Aí eu comecei a estudar. Aí pintou essa questão de mestrado sobre a sexualidade. Eu falei assim, Deus, mas homossexualidade? É amplo esse tema. Sim. Teve uma vez que um assessor do João Paulo II esteve aqui no Brasil. Ele estava dando uma palestra no Brasil inteiro e foi falar em Belo Horizonte. Para os religiosos e para sacerdotes. Eu olhei para o meu bispo e falei assim, olha, esse cara tá vindo aqui. Ele disse, mas os meus sacerdotes não podem ir lá. Eu falei assim, mas eu quero ir. Sim. Eu fui o único leigo. Uau! Porque o tema dele era sobre homossexualidade dentro da igreja. Sim. Eu falei assim, então você vai lá, eu autorizo, você é o meu representante, e depois você fala pra gente. Lá, querida, escutando esse sacerdote, ele falou assim, sabe qual a preocupação de João Paulo II hoje, em termos da homossexualidade? Desse jeito. O que será desses jovens velhos? Sim. A maior preocupação de João Paulo II é o amanhã desses jovens que se dizem homossexual. Na memória, eu bati assim, eu falei assim, meu Deus, esse é o meu tema. Homossexualidade na terceira idade. Pensa só. Deus me falou lá. Então, entrei. Eu não sabia que na Gama Filho existia um mestrado sobre sexualidade, que era o único da América Latina. Se eu soubesse, eu acho que eu não faria. Mandei meu currículo para lá, fiz uma entrevista, fiz a prova. Eu passei. Depois fui descobrindo tudo isso daí. Na época, era a única universidade na América Latina que tinha mestrado. Uhum. Era a Universidade da Gama Filho, no Rio de Janeiro. Uhum. Eu, graças a Deus, fui formado por professores, muitos bons professores, um dos melhores do Brasil. Só existia esses professores no Brasil. E eles davam aula para mim. Então, eu fui muito bem formado, graças a Deus. Entendeu? Então, eu tive essa formação nesse sentido aí. Sim. Então, eu fui trabalhando, e a minha intenção, claro, terminei meu mestrado dentro da questão da homossexualidade. Não deixo de estudar. Sim. Até hoje, nunca deixei de estudar, porque isso foi uma ordem de Deus para mim. Mas isso, eu já sabia que Deus ia utilizar isso na nossa vida. Os testemunhos, né? Às vezes a gente pega um direct no Instagram. Sim. Que a gente recebe, a gente fala, Jesus pediu pra me estudar aquilo lá. Justamente. Por conta disso aqui. E eu lembro que quando a gente vai tendo essas experiências, antes da Heloísa, eu tive uma perca gestacional, né? E essa perca, ela se desenvolveu por uma mole datiforme. Não sei se você conhece esse termo, mas é uma gestação que ao invés de desenvolver um bebê, ele se desenvolve como se fosse um tumor. E aí começou a se desenvolver isso. E aí, é uma coisa que quem já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, mole datiforme. E aí, quando eu comecei a compartilhar isso no Instagram, todo o processo, porque eu mostrei, né, ao vivo, que tudo que estava acontecendo, eu recebi tantas mensagens. Bianca, eu passei por isso. Bianca, eu precisei fazer químio. Eu, graças a Deus, não precisei chegar ao ponto de fazer químio, mas eu recebi muitos directs de mulheres que fizeram a químio porque se pode se tornar um câncer mesmo. Ele é agressivo, mesmo. Né? Uhum. E muitas mulheres eu falo, olha só, e daí eu pude ajudar cada uma no direct, né? Às vezes você estudou sobre isso, você pensa, por quê? Às vezes é um direct, uma pessoa, né? Sim. Que a gente fala. Mas, querida, eu já ajudo muitos. Muitos jovens hoje em crise, que eu tiro eles da crise. Pensa. Entendeu? Tirei da crise naquela ação da sexualidade deles, entendeu? Porque uma das coisas que eu claro, que a gente vai colhendo isso também, né? Porque Deus foi pedindo dentro da sexualidade. Menina, eu casei virgem. Eu não sabia onde que era o buraco da vagina. Isso me ajudou demais. E foi muito engraçado porque eu lembro de uma live que a Maria Luísa falou que ela que mostrava ali tudo, né? Como que foi essa experiência aí? Partilha com a gente. Gente, foi maravilhoso. Teve um dia que ela chegou assim perto de mim e falou assim, João Carlos, você gosta de sexo? São uns 4 meses de casado. Eu falei assim, gosto, meu amor. Assim, então por que você não faz sexo comigo? Eu falei, não faço? Oi? Eu falei, o quê? Não faço? Faço sim. Eu falei, não, você demora a fazer sexo. Eu falei assim, uai, tem disso?
Eu não sabia. Entendi isso. Eu fui sentar, falei, vamos rezar, né? Sim. Fui colher de Deus e falei assim, meu filho, você ficou 33 anos Meu Deus. segurando a barra. 33 anos aí você segurando a barra. Você acha que da noite pro dia as coisas vão acontecer assim magicamente? Não vão. Não vão acontecer. Como uma mina que está sendo descoberta, a mina d'água, vai sair a sujeira primeiro, para depois sair a melhor possível. Hoje eu digo para você, minha filha, essa mulher corre de mim. Hoje ela corre de mim. E agora, conta pra gente como viver isso. Porque, olha, você falou dessa trajetória, veio de uma família desestruturada, um pai que batia na mãe. Então, provavelmente a questão sexual era uma situação muito complexa. Daí você foi pra psicologia, estudou sobre homossexualismo, casou, não sabia nem o que tinha que fazer. E aí eu recebo muitas reclamações de mulheres com homens que não sabem também viver esse processo. E eu recebi uma mensagem, eu acho que isso você pode partilhar com a gente, de uma mulher que ela falou assim, Bianca, eu e ele casamos virgens e agora ele não consegue ter relação. Porque ele escutou a vida inteira que não podia. Como que de manhã não pode, depois das 5 horas do casamento pode? Eu recebo muitas mensagens desse jeito. Nós temos muita essa ilusão que as coisas vão acontecer magicamente. Porque ou é esse jeito, né? Tão preso, ou é aquele jeito de que, opa, fez 8 anos, tem que levar pro, até esqueci o termo agora, mas pra uma casa de mulher pra ter experiência, porque só assim vai virar homem. Justamente. São dois extremos. Como que usa essa justa medida, que é um termo que vocês falam tanto, que eu acho maravilhoso. Querida, primeiro, antes de tudo, eu vou te falar o que aconteceu comigo também. Quando o meu pai batia na... Eu falei assim, esse homem eu não quero ser. Homem assim eu não quero ser. Isso não é homem. Eu tinha noção do que não era homem. O que aconteceu dentro de mim? Eu travei na minha identidade pessoal e na minha identidade sexual. Sim. Aí quando Deus me levou para Belo Horizonte, eu passei por 10 anos de cura e libertação. E o tema justamente era pai. O tema era pai. Então eu tive que passar por muitas curas em relação ao meu pai. Eu descobri que eu vivi muita crise na minha identidade sexual. Eu descobri que um dos problemas meus era justamente... Eu, na minha época, falei assim... Esse cara eu não quero ser. Eu não quero ser homem. Sim. Deus me curou muito. Foi aí que eu comecei a me descobrir como homem. Então, pra mim... eu não preciso provar pra Luísa que eu sou homem. Sim. Eu não preciso provar pra você, pra ninguém que eu sou homem. Eu sou. E aqui que deve existir várias crises, essa questão até do homossexualismo, porque uma das raízes justamente eu não quero ser isso, então você mesmo falou, eu não quero ser homem, e o tanto de pessoas que daí vai pro outro lado. Justamente. Porque, claro que existem várias raízes, mas uma é dessas, uma é essa aí. Entendeu? E eu sendo curado, o que Deus fez? Deus integrou o meu ser homem. O meu ser homem. Então eu tava de bem comigo. Sim. Na hora que a Luísa falou comigo, você não vai fazer sexo comigo, não? Isso não me travou em nada. Porque eu não tenho que provar pra ela. Sim. Eu quis entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Ele falou assim, você tá encalhado, meu filho. Você não tá fazendo sexo, você tá fazendo o quê, Você então? tem que colocar uma graxa aí pra essa engrenagem começar a funcionar. Sim. Mas não abalou nada na minha identidade, nem pessoal, nem sexual. Sim. E uma das coisas que acontece com os homens justamente é isso, tá, Bia? A maioria das dificuldades dos homens hoje é provar que ele é. Entendeu? E olha, e nós temos uma sociedade, querida, que faz essa manutenção o tempo inteiro. Eu lembro que na minha adolescência, querido, eu ficava questionando, será que eu preciso ficar olhando pras meninas? E os meus amigos falavam assim, você não vai olhar, não? Eu olhava pra eles, eu tenho que olhar? Sei não, hein? Você está sendo desse jeito. Você é boiola, hein? Aí eu falei assim, olha, pra me falar pra ele que eu não sou boiola, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que olhar. Tinha que olhar pras mulheres. Eu tinha que provar pro meu grupo que eu sou homem. Sim. Eu tinha que provar. Então, nós aprendemos desde sempre Essas atitudes. que nós temos que provar que nós somos homens. Nós temos que provar. Então, o que Deus foi mostrando pra mim? Meu filho, você não tem que provar nada, você é.
você. O Senhor te fez, né? É. Ele fez assim. Bia, tem uma palavra de Deus que quando Moisés perguntou assim, o que eu vou falar para esses reis? Que o Senhor falou assim, para me tirar o povo daqui do Egito. O rei vai perguntar assim, quem falou para mim? Porque eu vou falar, quem que é? Ele falou assim, fala que eu sou, falou. Pronto. Eu sou. Eu não preciso provar para ele quem eu sou, os reis. Eu sou Deus. Eu sou. E na hora que o momento que os reis falam assim, eu não acredito, ele mostrou quem ele era. Que perfeito. Você entendeu? Então, assim, isso eu coloco como homem. Eu sou homem. Deus me curou tanto, querido. Tem me curado tanto também. Mas eu não preciso de mostrar para minha esposa que eu sou homem. Eu sou. Então, nessas questões sexuais, eu não precisava de mostrar a minha virilidade para ela. Não precisava de mostrar que eu sou o cara bom de cama para ela. Não, mostrar. Um que não era mesmo, né? Que nunca tive mulher. O quarto meio teve que perguntar. Você não vai movimentar, não? Assim, mas eu não precisava de mostrar. Eu tinha que entender o que estava acontecendo. E Deus me mostrou. Então eu fiquei mais tranquila ainda. Falei assim, a coisa vai acontecer. E aconteceu. É um processo, né? É uma descoberta um do outro. Porque daí quando eu vejo pessoas, os adolescentes... Quando a gente vê os adolescentes... Mas daí, e testar? Você não vai testar pra ver se é bom ou não? Não precisa. Essa é a, isso é uma a fala. Isso é uma mentira social. Você não precisa de mostrar. Você é. Né? Você foi determinado. Eu, no caso, eu fui determinado a ser X e Y. Tá na natureza do homem. Pronto. Eu sou XY. Então, eu só tenho que botar esse homem pra fora. Nesse sentido aí. O que aconteceu com a Luísa? Eu e a Luísa, nós fomos descobrir. Eu olhei pra ela e falei, meu amor, eu não sei fazer sexo. Ela falou assim, eu também não sei. Falei assim, então nós temos que aprender a fazer sexo, nós dois. Falei assim, olha, de fora eu não quero. E olha só agora que ponto. Como que você descobre como fazer sexo num casal com... Explica pra gente isso Minha daí. filha, eu vou te dizer. A referência hoje que a gente fala é pornografia. É isso que as pessoas estão aprendendo a fazer sexo, ainda mais homem. Olha, tem um filminho, Lagoa Azul, pra vocês verem. Um filme bobo. Água com açúcar. 2 meninos foram colocados na natureza. Quem ensinou eles a fazerem sexo? Eles estavam numa ilha, 200 milhões de distância da Terra, habitável. O cara que levou morreu. Ficaram só as 2 crianças. Eles cresceram, começaram a se beijar. E lá eles fizeram sexo. Quem que ensinou eles? Isso é natural. Uau. Isso é natural. Não precisa do aprendizado. Nós, naturalmente, sabemos fazer isso. Só que não sabemos que sabemos. Exato. Alguém falou que a gente precisa buscar em outros meios, né? Então, o que foi acontecendo? Eu e a Luísa começamos a dialogar. Vamos conversar sobre esse negócio? O que é melhor pra você? O que é melhor? O que você gosta? O que você não gosta? Então, nós fomos treinando um com o outro. E dialogando. Por isso que nós temos esse termo diálogo sexual. Nós não falamos isso à toa. Nós aprendemos através de um diálogo espiritual, um diálogo sexual. A conversar, mas muito abertos. Sim. Um com o outro. E aí esse ponto precisa de um trabalho antes, né? Porque como que a gente vai falar desse jeito? Aí que tá a formação de consciência, tá, Bia? É isso que você tá fazendo isso aqui hoje. Isso é maravilhoso, tá, querida? Isso precisa de ser replicado muito e sempre. Nós precisamos de formar consciência. E eu acho que por esse caminho é a formação de consciência. Esse programa, Fertilidade Prosa, esse é o objetivo. Quando eu fui criar... Porque quem me conhece fala a Bia do Mob. Né? E quando eu comecei a falar mais sobre fertilidade, eu falava, gente, não é só Mob. É muito mais do que isso. E eu sempre falo isso. O Mob é uma porta de entrada. Isso daí. É uma porta de entrada. E o objetivo desse programa é a gente levar a informação, conscientização. É isso. Mostrar. Então, a Luísa foi me ensinando. Eu sou um bom homem de cama. Pronto. Tá vendo? Foi a mulher que eu escolhi pra estar do meu lado pro resto da minha vida. Não foi outra mulher. Bia, eu não conheço mulher nenhuma. Olha, quantas e quantas vezes eu olhava, eu acordava assim, de que é isso? Tem uma mulher do meu lado? Eu falava assim, minha esposa dessa, então é ela, tá. Porque eu nunca dormi com uma mulher, só dormia com cama de solteiro. Pra você ver. Então foi essa mulher que eu escolhi estar do meu lado pro resto da minha vida, que foi me ensinando. Uma outra coisa, Bia, que eu tive que aprender no casamento, pra você ter noção. Eu já olha, convertido, dentro de igreja,
bacanão, falando pras pessoas, falando pra namorados, falando pra noiva, falando pra casados dentro da igreja, mas tive que aprender dentro do casamento. O que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa, Bia, que lá desde na minha adolescência, eu tive que olhar pras mulheres. Tive que subir pra ela, falar que era gostosa. Não, você não quer ficar comigo, não? Morrendo de medo, mas falava com as meninas. Porque tinha que mostrar, provar, tinha que provar. Que eu era homem, entendeu? Então, o que eu treinei o meu cérebro a fazer? Olhar pras mulheres. O tempo inteiro. Olhar pras mulheres. Hoje eu entendo que na adolescência, isso é proibido? Não. Por que não é proibido na adolescência? Porque é o momento, adolescência, juventude, até você casar. Pra você pensar aquela mulher que é pra você desde do coração de Deus, você tem que olhar pras mulheres. Sim. Se você não olhar pras mulheres, você não vai descobrir quem é a sua. Quem é a sua? Então você precisa de olhar pras mulheres. Mas a partir do momento que você olhou, pensou, tirou da multidão, Pronto. personalizou ela diante de você, você tem que começar a olhar pra ela. E aí que tá um grande ponto, né? Às vezes o homem tá tão perdido em olhar outras Que esquece e a de casa tá esquecida. dela. Eu aprendi isso no casamento, querida. Olha só. No casamento. Entendeu? Porque quando eu olhava pra Luísa, eu olhava pras outras. Falei assim, mas isso não tá certo. Quando eu olhava pra Luísa, eu olhava pras outras. Mas isso não tá certo. Então o que eu tenho que fazer? Entendeu? Como? A teoria da logoterapia me ajudou demais. Eu sou logoterapeuta até aqui. O que é logoterapia? Partilha isso aí. Logos significa sentido. Terapia é cura. Cura através do sentido. O Viktor M. Frankl, ele é o criador da logoterapia. A visão de homem de Viktor Frankl é praticamente igual à visão de homem da igreja. A igreja recomenda muito a logoterapia. Legal. Porque a visão de homem são praticamente iguais. Porque ele era ateísta. Era um cientista teísta. E construiu toda uma teoria sobre o homem praticamente igual ao que o catecismo da igreja fala, o que a igreja fala. É maravilhoso. E aí Entendeu? essa logoterapia te ajudou nesse processo. Foi ele que falou isso. Entendeu? Freud, você disse que o homem verdadeiro é aquele que olhava para todas as mulheres e desejava ela. Freud, você estava falando de um adolescente, Freud. Olha só. Então, o homem que olha para todas as mulheres é um adolescente. Casado. Sim. É um adolescente E tem ainda. muitos. Ele não amadureceu. É isso que o Viktor Frankl falou assim. Olha, Freud, o homem que é homem, ele olha para a mulher que ele escolheu, que ele desejou, que ele casou, para ficar do lado da vida dele, pro resto da vida dele. Esse que é o verdadeiro homem. Então, é uma maturidade. Sim. Entendeu? E hoje o que a gente mais vê são homens imaturos. Adolescentes, querida. Adolescentes. E olha, e a sociedade está muito interessada em manter isso daí, tá, Bia? Sim. Porque quanto mais imaturo, Mais fácil é a manipulação. e o casamento, né? Exatamente. Vai péssimo. Exatamente. Imagina se tem uma geração de família forte. Isso daí... Então, a sociedade não vai aguentar. Não aguento. Não vai aguentar. Entendeu? Então, vamos manter esses homens imaturos e hoje vamos manter as mulheres imaturas também. Porque Claro. quem equilibrava o casamento era a mulher madura. Isso. E olha só, recentemente eu tenho pensado muito nisso e pensando naquela geração de mulheres de revolução sexual, aquelas sufragistas. E aí eu avaliando todo esse cenário, eu falava pro André assim, André, você reparou que antes de revolução sexual, antes de sufrágio, antes disso tudo, eram mulheres que trabalhavam em casa, que estavam cuidando dos teus filhos, que cuidavam do marido, direcionava, exalava, influenciava. E aí veio a revolução, elas saíram, elas foram para casa. Depois disso a gente tem mulheres fracas e homens fracos. Eu acredito muito que tudo isso é culpa de mulher. Lá, daquelas Bia, mulheres lá pra mim é atrás. da sociedade que foi muito bem, sabe muito bem lidar com isso. Vamos primeiro fazer os homens imaturos, infantis. Agora vamos fazer as mulheres serem infantis. Exatamente. Enquanto os Quem homens eram... formou esses homens, né? Enquanto os homens eram infantil, adolescente, as mulheres sustentavam. Sim. Era o ponto de equilíbrio. Exato. Sabe? Não era como que chama uma música que Chico Buarque, Yolanda, Amélia, não era Amélia.
As mulheres não eram Amélia, eram mulheres mesmo. Olha como que a música é meio perversa, né? A mulher que faz isso é uma Amelinha, né? Uma mulher que se submete. Não é mulher. Não, essas mulheres eram mulheres de verdade. Elas entendiam o significado do casamento e sustentavam o casamento. Sim. A mulher de Provérbios 31, né? Justamente. E o babão do homem lá, achando que é homem, um belo adolescente. Entendeu? Um belo adolescente. Então, essa família fica desestruturada nesse sentido aí. Hoje, mulher desestruturada, né? Um homem adolescente ou uma mulher adolescente, acabou. Agora, quem vai crescer aí? São os filhos desestruturados. Exatamente. Entendeu? Quando a mulher é estruturada, os filhos também ficavam estruturados também. Apesar do pai desestruturado. Mas a mãe sustentava. A mãe sustentava. Isso tudo aí. Hoje, os dois estruturados, que família vai acontecer? Exato. Não vai acontecer. E aí família. existe uma preocupação, né? Que é justamente o que vai ser desses meninos amanhã. Exatamente. Essa é uma preocupação muito grande que daí daí o povo se preocupa, né? E esse é um dos motivos aqui porque eu não vou ter filho, porque olha a situação que tá no mundo hoje. E eu falo muito sobre isso para as minhas alunas, eu falo, gente, pessoas boas precisam fazer filhos bons, porque as ruins estão fazendo filho a rodo. Isso daí. Pessoas boas precisam fazer filhos bons, a gente precisa procriar, eu falo. A gente precisa fazer filho nesse mundo. Olha, eu acho que isso é uma maravilha, porque nós vamos equilibrar. Exato. E nós precisamos ser luz desse mundo. Exato. Olha, nós não somos melhores desse mundo, não, mas ser luz. Mostrar que pode sim construir famílias equilibradas. Entendeu? Homens equilibrados. Né? O que eu descobri, minha filha, atendendo casais? Esse monte de homem não sabe fazer sexo. Faz sexo péssimo. Você sabe onde que eles aprenderam? Eu recebo muita mensagem. Aprenderam na pornografia, aprenderam nos prostíbulos, aprenderam lá fora. Mal feito. Então, na hora que começa um casamento, e um casamento acaba estruturando a vida deles, estruturando a própria vida, aí que começa a perceber os vacilos que os homens não sabiam fazer. Não fazem. Não fazem. Não sabem. Não sabem. Não sabem fazer preliminar. Não sabem elogiar a mulher. Não sabem ser homem. Não sabe. O homem precisa aprender. E olha, muitas vezes as mulheres têm que ensinar os homens. Sim. Tem que ensinar. É isso que você falou, né? Essa partilha de diálogo, né? E na área da sexualidade, querida, principalmente porque, sim, olha, eu sou homem bom de cama, Bia. Eu não tenho dúvida que sou um homem bom de cama. Agora eu sou bom de cama para minha esposa. Exatamente. As outras mulheres, olha, não quero saber. Eu sei satisfazer a minha esposa sexualmente. Eu sei o que ela gosta. Eu sei os estímulos que faz ela ficar mais excitada. Eu sei tudo. Pronto. Porque ela me ensinou. E eu tive a humildade, querida. É isso de que aprender. Tá. Imagina hoje os homens escutarem que a mulher vai ter que ensinar ele. Que absurdo. Isso aí. Né? Porque a gente vê isso. A gente vê a figura masculina hoje, quando a gente vê casais, é como se fosse isso. Quem ensina é o homem, que o homem já tem experiência. Foi que esse o homem modelo. já tá preparado. Esse é o modelo que a gente vê, que a gente escuta. E que é uma mentira. O homem que fala de sexo, mulher fala de sexo, uma com a outra. Não pode. Não pode. É homem que fala disso. É homem que fala de sexo. É homem que fala como que a mulher é. Olha, querida, e o homem não sabia falar. Não sabia falar. Não sabia fazer. E hoje tá nesse ritmo aí, né? Eu ter várias meninas antes do sexo, isso é uma mentira. Você não aprende nada. Por que é uma mentira, Bia? Vou te dizer. Ele aprendeu com várias mulheres. XYZ. Ele casou com Maria. Então ele vai ter que aprender com ela. Como ela é. E não existe bom, né? Você vai melhorando, vai treinando, tá. né? Tá. A minha experiência valeu, João Carlos? Pouco. Porque você tá estragado. Sim. Viciado. Então é melhor começar do zero. Esquece tudo junto aquilo. Com ela do zero também. Entendeu? Mas no intuito de aprendermos juntos. Na proposta. No objetivo. Foi isso que aconteceu comigo com a Luísa. Nós tivemos um objetivo. Vamos aprender juntos. E eu aprendi. De boa, a gente brinca. Gente, é gostoso demais. Se você soubesse o quanto que é gostoso, vocês começariam hoje. É gostoso demais você aprender junto com a outra.
Entendeu? Não pegamos manual nenhum, querido. Manual nós pegamos pra estudar, pra explicar o que é errado. Pronto. Porque o quê? Porque na cama é o nosso jeito. O que nós aprendemos também, Bia? Outra coisa. Como eu sou único, a Luísa é única nesse mundo, nós somos seres únicos, irrepetíveis e insubstituíveis. O casamento também é único, irrepetível e insubstituível. Só existe um casamento meu e dela. A maneira de ser casados é nossa. Então nós temos que descobrir esse casamento, essa novidade do casamento nosso. Sim. Aí entra, querida, quando eu falei assim, eu não quero construir o casamento igual do meu pai. Uhum. E Deus me deu a oportunidade de construir um casamento diferente, de uma maneira totalmente renovada. Sim. Entendeu? Ela é única. E Deus, por que Deus aprovou tudo isso aí? Porque ele sabia que, tá vendo? A construção ela é única. Pia, nós não precisamos de modelo. Sim. Não precisamos. Entendeu? Se eu tenho que ter uma referência, é no que a igreja disse. Pronto. Essa é a referência. O resto tá dentro da gente. Porque Deus colocou tudo, querida. Sim. Deus não é bobo, não. Tá? Quando ele criou você, me criou, ele já colocou tudo aquilo que você precisaria de ser. Sim. Está em você. Entendeu? Quando ele soube, né, lá na frente, né, que isso é a palavra de Deus também. Porque isso eu me fixei na palavra de Deus também. Que eu sou um homem da palavra também. Quando eu descobri na palavra de Deus que ela te foi destinada desde sempre. Então, tem uma mulher para mim desde sempre. Foi essa mulher que eu busquei. Pronto. Desde sempre. Então, quando eu tenho uma mulher desde sempre para mim, um homem desde sempre para mim, então Deus já colocou ali tudo aquilo que era necessário para o casamento existir. Então nós temos que descobrir. E é nessa conversa. Aí a igreja fala sempre diálogo, 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 diálogo. Como que nós vamos descobrir? É conversando. Conversando. E como pode, né? Tá tudo aqui ligado. É na conversa, é na entender o outro, é escutar, não só falar. Se eu quero ter referência, que eu busque na igreja. Sim. Que eu busque na igreja. Que eu busque nos valores cristãos. João Carlos, eu não sou católico. Eu não sou cristão nos valores universais. Pronto. Nos valores universais. Entendeu? Que a gente falava, né? Mais cedo na outra gravação, né? É pra todos os homens de boa vontade. Entendeu? Porque, olha, a lei da gravidade não foi a igreja que inventou. Não é nova da igreja. Ela é natural. Exato. Ela é natural. Tudo que é natural. E a igreja parte desse princípio, né? Daquilo que é natural. Justamente. Então tá na nossa natureza ser casado. Quem é o chamado. Então, eu preciso de entender isso. Entendeu? E eu preciso também abraçar também, porque hoje muitas vezes, né, que está acontecendo que os homens não estão preparados, né? Outro motivo que o casamento tá desestruturado, a falta de preparação. Quantos homens estão despreparados, quantas mulheres também. Não era para casar e casaram. Não era o momento. Eu estava no meu time, tá? Eu estava no meu tempo, tá? A palavra de Deus fala assim: no tempo oportuno, Deus enviou o seu filho a uma virgem no tempo certo. Tá vendo? Nem era antes, nem depois. Era naquele tempo que Jesus tinha que vir. Sim. Então nós temos um tempo para casar. Nós somos tão mal informados, entendeu? Nós estamos mal sincronizados com a nossa própria vida, que muitas vezes nós não éramos para ter casado naquele momento. E aí casa. Aí passa todo um sofrimento. Um sofrimento que desnecessário. Exato. Desnecessário. Então, o que nós vimos hoje, eu trabalhando com a Luísa, né, com os casais, a gente vê as dissicronias que acontecem, entendeu? O cara não preparado, a mulher não preparada, entendeu? Sim. Os dois não preparados, um preparado, o outro não, entendeu? Casamentos que nunca deveriam ter existido. Sim. A gente vê isso daí. Entendeu? Agora, por quê? Aconteceu alguma coisa, eu cismei. E resolveram, e quiseram. Entendeu? Não discerniram direito, não procuraram também pessoas certas para poder orientá-los. Exatamente. Entendeu? Aí nós estamos vendo esse monte de coisa que está acontecendo aí. Uhum. Aí o que acontece comigo, com a Luísa, né? Nós vamos apagando fogo o tempo inteiro. Sim. Porque daí, como que você vai... E é a mesma coisa que eu vivo lá no Instagram, né, do perfil.
Bianca, eu tô passando por isso. Bianca, eu não quero engravidar, mas eu quero ter relação, mas eu não quero. De como que eu vivo isso, né? Não é fácil a gente ver essas pessoas, porque a gente vê que é por imaturidade, é isso que você falou. Homens despreparados, Bia. Quantos homens despreparados? Olha, teve uma vez que eu escutei uma palestra do Monsenhor Jonas Abib, era padre Jonas Abib na época, ele falou assim, aguenta firme, filha, na sua virgindade, aguenta. Ele falou assim, porque um homem que não aguenta, ele não vai aguentar a mulher falando no ouvido dele. Ele não vai aguentar uma dívida. Ele não vai aguentar um filho gritando à noite. Ele não vai aguentar. Isso é uma verdade. Uau. Um profeta. Pensa. Tá? Porque quando nós vamos segurando, nós estamos... A nossa têmpera, nós estamos trabalhando uma virtude dentro da gente. E isso pro casamento faz toda a diferença. Todo sentido. Toda a diferença, Bia. Você vê esse resultado, né? Você aguentar o tempo do outro. Olha, querida, eu não sou perfeita, não. Sim. Eu não sou perfeita. A Luísa também não é perfeita. Eu aguentar o momento dela amadurecer, entendeu? Eu tenho que ter muita tempo. Entendeu? Eu tenho que ter muito. Não, e eu posso partilhar um pouco da minha experiência. Eu e o André, a gente tá há 11 anos juntos e eu era uma adolescente. Isso aí. Né? E a gente passou por muitos processos. E eu acredito muito que maturidade não é idade. Não. É experiência. De vida. João Carlos, vou falar pra você que quanta experiência. Acumulado em quanto tempo? Em 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aí eu recebi perguntas algumas vezes de amigos nossos falando, Bia, como vocês nunca pensaram em se separar? Como que vocês conseguiram então junto até hoje? E eu falo e sempre falei, pra mim a separação nunca foi uma opção. O divórcio nunca foi, porque o Senhor me chamou pra isso e o Senhor, eu pedi pra ele me mostrou e eu tomei uma decisão. Então a única coisa que eu tinha pra fazer era resolver a treta. Olha aí, eu e a Luísa, 3º mês pro 4º mês, primeira briga nossa. Como ela veio de uma família, como que é bom a gente saber a história de vida do outro. Como ela veio de uma família de separação, qual foi o primeiro caminho que ela teve diante da dificuldade dela? Vamos separar? Vamos separar? Eu botei o meu dedão no nariz dela e falei assim, nunca vou separar com você. Nunca. Eu não casei pra separar. Eu falei com ela, minha filha, eu não sofri 33 anos. Tá agora que eu 4 meses buscando. Deus falou assim, é você. Pra me separar de você, nunca. Eu falei assim, ó, e nunca mais fale isso. Nós vamos ter que resolver os nossos problemas aqui, dar uma solução pra esse problema, mas a próxima vez que você falar em separação, você pode ter certeza que eu vou separar. Tiramos do nosso dicionário. Mas esquece, porque... Acabou. E daí os casais hoje casam com essa opção, né? Não deu certo. Opa. Separa. Exato. E partilhar, depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas tem muita história, né? Mas muitas vezes as pessoas perguntam, separa. Mas não é. Eu tenho que resolver a treta. É isso daí. Eu que causei casando. Eu decidi escolher pelo casamento. Então, a única alternativa que eu tenho agora é resolver essa treta. Isso aí, querida. É maravilhoso, porque isso vai... Olha, o casamento... Eu costumo falar assim... Olha, o seu pai e sua mãe ajudou até aqui. Exato. Eles tinham que te ajudar você a crescer como ser humano? Tinha. Mas muitas vezes não ajudaram em tudo. Sim. Agora Deus está te dando uma outra oportunidade. Casamento. De você amadurecer. Exato. A gente amadurece dentro da família. A gente amadurece dentro do casamento. Exato. Então, é uma chance que nós estamos tendo pra gente amadurecer como ser humano. Crescer na nossa humanidade, entendeu? Alcançar a maturidade de Jesus na nossa vida, entendeu? É no casamento. Gente, que oportunidade mais linda. Agora, é fácil, Bia? Não é. Não é. Não é. Eu achei que era, querida. Eu tá com Deus. Também achei. Eu tá com Deus. Tô com Jesus fazendo a vontade dele, vai ser... Eu escolhi o caminho mais fácil. Mal sabia nós. Eu falo isso com os casais. Senhora, se Deus dissesse pra você, senhora, você vai casar com ela, mas com 3 meses ele vai te dar um chifre, tá? Ele vai te trair. Aí com 4 meses ele vai ter um outro filho, com a outra lá. Você ia casar com ela? Nunca. Nunca Quer saber. Deus não vai fazer isso, não. Deus vai colocar o mel primeiro. Claro. Pra depois vocês ajustarem a vida.
Ajudar na vida. E tudo é necessário, né? Hoje, depois que você... Eu escutei recentemente de uma participante aqui da gravação que ela falou a mesma corda que te leva lá embaixo, ela faz pra você subir. Sim. Aprendeu? Sobe agora. Vamos pra frente. Vamos viver de uma forma diferente. Dá pra levantar, vamos consertar. Agora, não existe casamento que não tem sofrimento. Não existe. Não. Se o casamento ser feliz pra sempre, não existe. Essa felicidade aí que eles estão falando pra gente. Não. Nós temos picos. Essa perfeição. Nós temos picos de felicidade dentro do nosso casamento. Eles que nos sustentam. Sim. Picos de felicidade. Outra coisa, Bia. Eu preciso estar maduro dentro do casamento. Eu preciso estar curado dentro de um casamento. Hoje eu falo muito isso. Porque se eu não tivesse sido curado, né? Na minha identidade pessoal, na minha identidade sexual, eu não sei o que seria esse casamento. Sim. Eu não sei que pai eu seria também. Porque tudo isso vai interferindo no relacionamento, né, como casado, no relacionamento com a paternidade também. Vai influenciando. Então, nós precisamos de uma cura pessoal. Para estar ali dentro do casamento. Sim. Depois, o casamento vai nos curando, fazendo o restante, entendeu? Não é só estar curado fora, não. Dentro também o casamento vai proporcionar essa cura aí. Fazer memória. Eu falo muito com os casais. Vocês não se encontraram por acaso. Não se encontraram. Deus, na sua maneira, na sua providência divina, foi organizando a vida de vocês para vocês lá na frente se encontrarem. Exato. Quem fez isso foi Deus, não foi nós. Não foi um Natal na casa de uma amiga, não foi num carnaval, não foi na praia, não foi a praia, não foi. Não foi um boteco, foi Deus. Que te colocou que ali. Movimentou o mundo para vocês dois estarem juntos. Então existe uma história. Antes do casamento, durante o namoro e depois. Então, fazer memória. Fazer memória. E quem tem fé, como eu, por exemplo, isso não sai da minha cabeça nunca. Você, Senhor, em vez em quando dá vontade de dar descarga na Luísa, botar ela no braço, dar uma descarga nela, eu lembro da palavra, ela te foi destinada de sempre. Não dá pra dar descarga. Não dá pra dar descarga. Não dá, porque ela me foi destinada desde sempre. A palavra de Deus nos sustenta também. Pronto. Tá vendo? Nos sustenta. Tá vendo? A gente vai buscando elementos pra gente ficar dentro do casamento. Sim. Entendeu, querida? Elementos. Motivações. Olha, uma outra coisa que eu aprendi, né? Custei aprender. Os primeiros motivos, né? Que você casou, talvez hoje já não são mais. Você tem que encontrar outros motivos pra você se sustentar. Sim. Dentro do casamento. Entendeu? A minha história já não dá mais. Tem outros motivos. Acha mais. Vai achar, você encontra. Você encontra outros motivos, entendeu? Então, isso é muito interessante a gente fazer esse tipo de reflexão. Porque eu quero permanecer, eu quero construir. Eu quero dar para o mundo algo diferente. Tá vendo? Eu quero dar para o mundo algo diferente. O meu casamento pode ser um. Sim. E que exemplo, né? Pode ser um. Né? E dentro da minha sexualidade, tá vendo, querido? Nós podemos, tá vendo? Mesmo que eu não tive isso, né? Que eu aprendi tudo dentro do casamento. Sim. Mas eu fora do casamento, né, João Carlos? Então seu casamento é perfeito. Não é. Eu tive a graça e lutei pra isso acontecer. Sim. Mas o que não teve a graça, e teve a graça, mas não lutou, tá? O casamento ele pode ser a cura. Sim. De reajustar tudo isso dentro dele. Só que a pessoa tem que estar aberta. Viver este processo. Esse novo. E aí entra num ponto muito importante que pra gente viver esse processo de construção, a gente precisa das pessoas certas pra direcionar. Não adianta você pedir conselho. Não, gente. Pra pessoa de fora que não sabe, pra pessoas que... Se eu sou um cristão, eu tenho que buscar pessoas cristãs. E dentro da própria igreja, pessoas que realmente dão testemunho. Sim. Não é somente estar dentro da igreja mais. Carlos, como que o homem faz? Porque o homem pedir conselho pra outro homem... Olha, não é fácil, né? Ainda mais para os homens melancólicos que não se abrem muito à vida, né? A conversar. Como que esse homem ele vai chegar no papo desse com outro homem? Olha, querida, é uma das coisas que eu até engulo na que as pessoas perguntam isso. Sim. Porque nós estamos tão estragados, Bia. Tão estragados. O que colocaram dentro da gente? Nós resolvemos. Eu dou conta sozinho. Não preciso de mais ninguém. Eu dou conta. O cara tá vendo o casamento indo embora. E não pede ajuda. E não pede ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, não. Sim.
com a consciência mal formada. A consciência mal formada. Eu não vou deixar de ser homem se eu pedir ajuda. Sim. Eu não vou deixar. Ou aquele egoísmo, né? Eu não preciso de ninguém pra resolver isso. É uma tristeza ver um homem morrer nessa condição. E isso não é maturidade. Ele não está caminhando no caminho da maturidade. Esse homem precisa de muita ajuda. Precisa. Aí entra a mulher. Quando tem esse tipo de homem. Se ela está mais aberta... Outra coisa que nós sempre falamos, Bia. Deus olha pro casamento, fala assim, qual dos dois que vai abrir o coração para que eu possa entrar nessa casa? Se esse homem está com o coração fechado, mas a mulher abriu o coração, é a porta de entrada. Para que Deus possa resolver tudo. Sim. Entendeu? Se ela abriu, que na maioria das vezes, graças a Deus, ainda tem sido as mulheres. Sim. Hoje eu vejo que muitos homens já estão passando por tanta perrengue que eles estão abraçando agora o casamento. Hoje eu vejo tem homens que procuram para resolver o problema do casamento agora. Que bom. Tem uma nova geração chegando aí. Mas a maioria é as mulheres. Então, a mulher hoje, ela pode ajudar esse homem. Não é ela que vai curar esse cara, não. Não é ela que vai ser a salvação da vida, não. Tem Deus para salvar isso aí. Sim. Ela pode ser essa ponte. Ela pode ajudar esse homem a dar esse passo. Agora ela precisa de conhecer esse homem, saber quem ele é. Ela tem que entrar na vida dele. Que você disse, né? Que eu assisti a sua conversa com a Luísa, né? A questão do temperamento, linguagem de amor, entendeu? Ela tem que ser essa educadora dele. Ela tem que ser essa formadora de consciência dele. Agora, com jeito. Exato. Com amor. Olha, paciência. Eu tô cuidando de uma pessoa que o marido é alcoólatra. O marido é alcoólatra. Menina, isso eu posso falar porque eu já falei muito pra ela. Falei assim, minha filha, você é ignorante demais. Minha filha, você é burra demais. Eu falo na lata, Bia, na lata. Olha, se eu fosse ele, eu te chutava. Falava assim com ele. Eu não queria você mais, não. Porque, olha, você é autoritária, mulher. Homem não aguenta isso, não. Você é autoritária. Você humilha. Olha, homem não aguenta e ser humano nenhum aguenta isso, não. Você tem com amor conquistando ele. É com amor. Então, o seu amor por ele, Deus vai agir no seu amor. E isso vai mexer muito com ele e ele vai mudar. Esse homem está mudando. Olha só. Primeiro problema, né? Eu tô dando esse exemplo aí. Sim. Ela não aceitava ele como doente. Ela começou a aceitar, ela começou a ver ele diferente, tratar ele diferente. Sim. Eu falei com ela, minha filha, tem uma coisa que chama misericórdia. Se você tem misericórdia na sua igreja, né? Todo mundo, que ela não é católica, você prega misericórdia. Na sua igreja, você ajuda as pessoas, ele é seu esposo. Ajuda ele. Ajuda ele. Entendeu? Fui mostrando pra ela que ela pode, e é missão. Sim. Isso que talvez ela possa entender as mulheres de hoje, entendeu? Ela encara isso como missão na vida dela. Tá vendo? Uma missão do casamento. Ela casou com uma missão. Casamento não é brincadeira. Porque eles brincavam muito, né? Bebiam. Sim. Né? Agora, é missão. Talvez sua missão hoje, querida, seja tirar ele desse lugar. Exato. Tirar ele desse lugar. Então, se essa pessoa, ela tá travada, com certeza Deus vai usar outra. Vai usar outra. Entendeu? Olha, se essas duas pedras se calarem, Deus vai usar outra pedra pra falar. Pronto. Pra eles. Deus vai usar. Deus não vai deixar de ajudar. Mas a primeira opção de Deus é a mulher, é o homem, é o matrimônio. Sim. Essa é a primeira opção. Então, tem jeito? Tem, querida. Tem. Menina, se eu não acreditasse nisso, eu não seria psicólogo. Exato. Nem diácono. E olha, eu ia pegar a Bíblia e rasgar. Eu não sei o que ia ser da minha vida. Sim. Entendeu? Que trabalho sensacional, viu? Eu sabia da parte ali só dos casais. Eu não sabia de toda essa história maravilhosa. Minha filha. Carlos,
Olha só, tanto assunto que a gente podia passar aqui também muito tempo falando, tenho certeza absoluta. Mas pra gente encerrar com chave de ouro, quero que você fale uma mensagem para os homens. Para esse homem que ele tá aí meio que perdido, escutou nosso episódio e ele falou, meu Deus, eu também posso melhorar, eu também posso ser um homem de verdade. O que eu preciso fazer? É te seguir no Instagram, é te pedir ajuda pro padre, é fazer o quê? João Carlos, é fazer o quê? Ó, querido, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Deus te quis, desde sempre. Uma coisa que você tem que guardar no seu coração. Você é uma pessoa amada por Deus. Deus te quis. Olha, você é pedra preciosa, você é ouro pra Deus. Você já é amado. Deus te quis. E Deus te quis dentro de uma família, você pode ter certeza disso. Dentro de uma família. Você só viria através de uma família. Então, talvez essa família que você foi criado, talvez isso não te deu subsídio. Não te deu. Mas quando Deus te quis, e Deus te quis casado, Ele te colocou tudo em você. Tudo está pronto dentro de você. Basta você abrir seu coração para Deus. Basta você abrir seu coração para Deus. E eu vou te provocar hoje. Fala isso pra Deus. Você tá desesperado hoje aí, querendo uma resposta, né? Nessa reviravolta que você tá querendo dar no seu coração pra você ser um homem melhor. Porque eu sei que você quer ser um homem melhor. Você não sabe é como. Mas eu vou fazer uma provocação pra você. Fala com Deus. Senhor, me faz. Eu quero. Entra no meu coração. E me faz ser esse homem que o diácono João Carlos falou que o Senhor colocou em mim. Está dentro de você, querido. Acredite nisso. Provoque Deus. Que Deus gosta disso. De provar para você que Ele é Deus. Ele gosta. Ele é. Ele não precisa de provar. Mas se você quer que prove a prova que Ele é Deus na sua vida, peça para Ele. E Deus vai mudar a sua vida. Você pode ter certeza que vai. Uau, depois dessa mensagem, eu posso só dar tchau. E acabou tudo. Meu Carlos, muito obrigado por essa prosa. Foi maravilhoso ter você aqui. Tenho certeza que ensinou muitos e vai transformar muitos esses episódios. E vai muita gente te procurar, tenho certeza absoluta, né? Porque você ativou aí alguns assuntos sensacionais. Então, pra gente encerrar, conta pra esse povo como que a gente te encontra nas redes sociais. Tá, querida. Olha, eu tenho, junto com a minha esposa, né? Nós temos um Instagram, né? Chama Diac, João Carlos e Maria Luísa, né? Eu só fico ali, né? Com o Diac, João Carlos e Maria Luísa. E o meu trabalho, né? Como psicólogo também, né? Eu trabalho online, né, como psicólogo. Eu atendo Brasil e fora do Brasil também, nesse sentido. Ajudo muitas pessoas e muitos casais nesse sentido. Perfeito. Então vai ficar disponível para você aí as redes sociais e o número, então, para você entender e conversar, ser ajudado através dessas necessidades que a gente partilhou aqui nesse episódio de hoje. Então não esqueça de se inscrever nesse canal, aproveite os próximos episódios e nos vemos em breve. Até mais.